Olá pessoal, saudações a todos, muita paz. Eu estou naquela luta, viu, de tentar olhar para a câmera e não olhar para o meio, senão parece que eu estou olhando para o longe. Bem-vindos ao canal Autismo para Todos. Espero que estejam curtindo bastante aí os vídeos e temos mais um conteúdo para hoje, certo? Dando continuidade a essa questão do comportamento dos nossos autistas. O tema escolhido para hoje, ele é um dos principais objetos, acho que o objeto inicial da análise do comportamento, lá em 1911, não lembro exatamente onde, na Alemanha talvez, não foi, esquina foi em 1930, enfim, é o reforço, reforçamento, reforçador, né, que às vezes tanta gente escuta falar em consultório, os profissionais quando vão dar algum feedback, né, diz que aquele comportamento precisa ser reforçado, ou tal comportamento precisa não ser reforçado para entrar em extinção. Aí é uma coisa contrária que a gente vê depois com mais carinho, mas nós vimos a questão de ter um antecedente em vídeos anteriores. Nós vamos lembrar. Tem um antecedente, tem um comportamento e tem a consequência, o que ocorre imediatamente após. A questão do antecedente, ela às vezes é um pouco mais ampla, né? Porque ela nem sempre é imediata. Mas, se você tiver, né, debruçado ali sobre as questões, está sempre ali, ainda que não deixando o autista na própria atividade, mas você tá de olho, quando você não está diretamente interagindo com ele, o que ocorreu no ambiente, né, como um todo, para poder perceber que antecedente fez com que houvesse aquele comportamento do grito, do bater, né, do choro, ou até do silêncio, né? Então, há um comportamento. E as consequências são o que acontece imediatamente posterior a isso, como já foi explicado. Esse comportamento pode ser reforçador ou não para aquele comportamento, né? Se a criança estava buscando atenção, se ela estava querendo um objeto, né? Se ela estava demonstrando qualquer daquilo, se ela estava fugindo, depende do que você faz, você está reforçando ou não aquilo ali. E o reforçador pode ser a sua atitude, o reforçador pode ser um objeto, né, que ele gosta muito e ele fez aquilo, ele se bateu. Ele gosta muito disso. Isso é um reforçador para ele. Só que neste momento você deu. Ele estava batendo com a cabeça, você chegou, segurou, tome esse. Quando você entregou, você reforçou aquele comportamento. Da próxima vez que ele quiser esses dois macaquinhos que ele ama, que ele adora, que ele raramente os vê, por isso que eles são reforçadores, ele vai bater com a cabeça. Porque é mais simples para ele do que chegar e pedir. Porque se ele pedir ou conversar com você, é uma atitude social. E nós vimos que no autismo o ponto principal é a questão da sociabilidade, da interação social, né? Que incomoda, que dói. E a pancada na cabeça dói menos, né? Como às vezes a gente prefere uma dor física do que uma reclamação dos pais, por exemplo. Então, o que fazer? Não reforçar. Reforçar não é só inserir uma coisa, né? Que, como eu disse, pode ser uma atividade, pode ser um objeto. E quando eu falo de objeto, eu falo disso aqui, eu falo disso, né? Ou de um carro. Pode ser um objeto, uma atividade que ele gosta muito, né? Brincar de bola, ou brincar com aquela boneca naquela casinha específica que fica guardada lá. Ela tem 4 casinhas, mas tem uma que ela gosta muito, aí está lá. Ela gosta muito daquilo ali. Aí você vai utilizar aquilo como reforçador para outras atividades. Eu preciso inserir esse comportamento. Esse comportamento apareceu hoje. De tanto que eu insisti, de tanto que eu tive consistência, e do tanto que eu repeti,
lá na clínica e em casa, que esse comportamento positivo apareceu. Então eu tenho que estar de olho para quando esse comportamento alvo aparecer, eu reforçá-lo. Esse comportamento alvo. Então, apareceu o seu macaco, que tem que estar ali imediatamente perto de você, porque a consequência pós-comportamento não pode levar mais de 3 segundos. 1, 2. De imediato, é de imediato mesmo, literalmente. Então, você tem que estar com esses reforçadores, ainda que seja comida, e comida a gente coloca lá por último, não escala, não no uso, né? Não escala, né? Usa como reforçador, por último. Eu vou voltar a fazer isso aqui no chão, com o meu. Passou um tempo fazendo de forma muito espaçada, vou recomeçar. Com relação ao alimento. Para ele tocar no alimento, dia de sábado, de terça e sábado geralmente, que você tem que ter um espaço. Um batom garoto, você pega meio batom garoto e vai dividir ele em 15 partes, 20. Há quem divida 1,60, né? Para haver repetição, né? A criança tem aversão a um determinado comportamento que você quer inserir, certo? Uma determinada brincadeira, uma troca de turnos. Olhar no olho, por exemplo. Vamos falar, olhar no olho ou dizer um pedaço, balbuciar um pedaço de uma palavra. Você está brincando com ela, olha, né? E o olhar no olho, você tem que puxar para o olho. Você quer esse? Fulano, aqui. Olhou meio segundo, você reforça. Eu estou usando como exemplo, tá, gente? Nesse momento você vai dar aquela lasquinha, né, do chocolate, que eu disse o nome, acho que nem podia. Você vai dar um pedacinho, entregou. O cérebro da criança vai linkar o que ela acabou de fazer com a sensação prazerosa que ela está sentindo. Seja com uma atividade que ela quer fazer, jogar bola, brincar de boneca, olhar, balbuciar, entregar um objeto, receber um objeto de você. Isso vai depender muito do que está sendo inserido nos comportamentos da criança. Então, se aquele é o objeto, né? Aquele é o objetivo, e aquele comportamento apareceu, a consequência vai ser o reforçador, né? Então, a gente acaba, às vezes, pecando quando aparecem comportamentos em que a criança quer a atenção e ela é agressiva, e você dá atenção a ela. Você está reforçando, né, que o reforço é a probabilidade aumentar daquele comportamento aparecer mais vezes no futuro. Então, esse comportamento pode ser positivo ou negativo, certo? Isso acontece com qualquer ser humano. E com o autista isso é nevrálgico, comportamentalmente falando. Certo, gente? Então, é isso com relação ao reforço e reforçador. A utilização de eletrônicos é um problema. Por quê? As famílias têm que ter o maior cuidado nisso, quem for presentear, inclusive, dá até treta familiar em alguns momentos, porque as pessoas, eita, vou dar esse presente aqui, isso aqui é tão lindo e tal. Então, o presente para o autista ele tem que ser muito pensado, porque se você entregar, vamos supor que isso aqui seja um carro que monta aqui, é um Transformer. Se você entregar ele de uma forma que já não esteja montadinha, funcionalmente falando, né, uma peneira, um funil, que você vai pegar o funil, vai botar no copo, vai botar numa coisa longa para ensinar a criança a fazer transferências de líquido, onde ela pega com uma mão para colocar ali dentro, certo? Isso é uma das coisas que é muito importante para a motricidade da criança. Então, ela vai fazer esse movimento aqui para colocar aquilo ali no funil. Se você for apresentar essa brincadeira para a criança, o funil tem que estar naquela posição.
A panelinha que vai encher do líquido, seja ele qual for, dependendo da atividade, você vai usar água ou qualquer outra coisa com cores, porque você está ensinando as cores a ela. Então vai pegar aquilo ali e está tudo visualmente, quando ela lá que tiver tudo pronto, a função daquilo é aquela. Se o funil estiver de cabeça para baixo, o copo estiver em cima da mesa, vamos juntar aqui, não, na hora que ela viu, o mundo que ela imaginou com aquilo é outro. Vocês já devem ter visto isso dentro de casa dezenas de vezes. Então isso acaba acontecendo. Então, com relação a presente, a qualquer atividade tem que ter esse cuidado. Aí, com relação aos eletrônicos, é o seguinte: aquelas cores, aquele som, tudo que acontece com aquilo ali, aquele eletrônico, aquela vibração, é tão bonito, tão colorido, que a dopamina, a recompensa cerebral daquilo, a alegria que ele tem com aquilo, é tão alta que a dopamina para um brinquedo simples ali, eu não vou levantar para pegar, mas blocos de madeira, que você está brincando com a criança ali colorido, ensinando ela que aquilo pode cair, ela encaixa, tira, caiu, vai trabalhar frustração, vai trabalhar cores, vai trabalhar formas, vai trabalhar espera, porque ele vai estar sentado, vai trabalhar a troca de turnos, você vai utilizar olho, mil coisas com um brinquedo só, como eu já falei quando eu falei sobre o brincar. Então, isso se torna menos importante, menos reforçador para a criança se ela tiver contatos com eletrônicos, com celular inclusive, porque a recompensa cerebral ela é muito alta, certo? Casar com viúva, 6 meses de casamento, extremamente feliz. O parâmetro é um cara que, um homem perfeito. Qualquer pessoa depois daquilo é complicado. É natural do ser humano. Então, essa questão do brinquedo, do eletrônico, do que vai usar como reforçador, eletrônico, então, é a última coisa que você vai, depois de muito tentar e não está conseguindo nada, né? E isso em casos severos, gente. Quando não severo, quando leve, quando moderado, o que você está tentando inserir é uma questão de paciência e consistência. Ah, faz 3 meses que eu estou tentando, não consegui ainda. É ontem, né? Dependendo do que seja, né? Se não for uma coisa que está sendo feita da forma errada, porque precisava de um comportamento anterior para conseguir aquele, né? A criança não está conseguindo levar a, a colher à boca. Ela não consegue fazer o movimento, né? Por exemplo, uma coisa é ela não querer, outra coisa é ela não conseguir. Se ela não consegue, está sendo necessário fazer uma atividade outra de motricidade, né, para ver a força dessa mão, para ver como é que está esse ombro, esse cotovelo, se ele faz todo o movimento direitinho, para poder inserir um anterior, né? Você só anda depois de engatinhar. Então, tem todo um antecedente com relação a isso. Falei sobre o reforço, né? Então, o que fica aqui como mensagem mesmo é essa necessidade de repetição e consistência, para que a memória de curto prazo, com a consistência, vire longo prazo por causa da emoção inserida naquele momento. O reforçador serve para isso, certo? Qualquer que seja a atividade, como eu disse, seja o objeto, né? Seja a atenção, né? Que ele queira, que também é um reforçador, dado no momento certo, vai funcionar bem direitinho. Ok, gente? Consistência nas atividades. Manutenção. Ok? Muito obrigado, tudo de bom, boa semana para vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.